seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos nós vamos refletir a respeito de uma temática fantástica. A nossa temática de hoje é a seguinte: o obreiro aprovado. Você que é obreiro, você que é uma obreira no reino de Deus, você que deseja um dia trabalhar na igreja local, este programa foi feito exclusivamente para você. Hoje nós vamos então refletir a respeito do obreiro aprovado. Nós teremos como presença confirmada na nossa entrevista, no nosso bate-papo, o professor e pastor Sanderson Soares, que estará nos falando a respeito desta temática. Mas antes eu quero fazer o oferecimento do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Neste momento, portanto, nós vamos então refletir a respeito da temática o obreiro aprovado, com o pastor e professor Sanderson Soares. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Está começando neste momento. Vamos lá então? Hoje a nossa temática é o obreiro aprovado. E está aqui conosco o professor e pastor Sanderson Soares. Professor e pastor Sanderson Soares, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Anderson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão relevante, tão importante e pertinente para esse tempo. Estou muito feliz e com certeza eu quero contribuir e agregar com o desenvolvimento e o crescimento de cada obreiro que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Perfeito. Quero convidar você, se possível, pegue a sua Bíblia, caderno, caneta e vamos estudar neste momento a respeito da temática, o obreiro aprovado. Se possível, nos siga na rede social. Temos o Instagram, Facebook do Setebari e você pode também tirar uma selfie, tirar uma foto do nosso programa neste momento e marcar a rede social do Setebari. Pastor Sanderson, nos fala a respeito desta temática de suma importância, o obreiro aprovado. Ótimo, pastor Anderson. Eu quero então iniciar citando um texto do apóstolo Paulo a Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo 15, que é o tema deste assunto tão relevante que nós estamos abordando. O texto nos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu agradeço ao professor e pastor Anderson, agradeço ao Setebari por esta grande oportunidade de falar de um assunto tão relevante quanto esse. Deus está à procura desse obreiro. O livro de Salmo 11, versículo 3, nos diz que Deus está à procura de homens fiéis. Esse mesmo texto nos diz que se forem destruídos os princípios, o que poderá fazer o justo? Logo entendemos que a vida de um obreiro, ela precisa e ela deve ser pautada nos valores eminentes da palavra de Deus. E há uma diferença muito grande, pastor Anderson e professor, entre você ser aprovado por Deus e aprovado por homens. Portanto, esse texto que nós iniciamos a leitura nos diz que é para o obreiro procurar estar se apresentando diante de Deus. Então eu creio que diante de qualquer realidade que nós estamos vivendo, Deus está à procura desse obreiro. E esse obreiro, ele só vai ser aprovado por Deus a partir do momento que ele viver esses princípios pelos quais Deus estabeleceu na sua palavra.
Então, quem é o obreiro aprovado? O obreiro aprovado, segundo os padrões de Deus, é aquele obreiro que vive os princípios da palavra. Mas existe também aquele obreiro que é aprovado segundo os padrões do mundo. E o obreiro aprovado segundo os padrões do mundo é aquele obreiro que é bom no que faz, que é habilidoso e que é talentoso. Ou seja, em outras palavras, eu diria, é aquele obreiro talentoso e equipado de dons e talentos. E eu creio que os dons são dádivas de Deus, são presentes de Deus, mas os dons, ele não muda o caráter de ninguém. Por isso que você descobre que muitas pessoas, elas são, pastor Anderson e professor, elas são usadas por Deus, mas geralmente não são aprovadas por Ele. E eu creio que o obreiro aprovado é aquele obreiro que vive a essência e a verdade das Escrituras Sagradas. Que bacana, pastor Sanderson, ao tratar dessa temática, o obreiro aprovado. Pastor Sanderson, nos fala também sobre uma realidade que a gente tem visto no dia a dia da igreja local, e isso é comum acontecer em vários lugares das igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo, que é o perigo do pastor da igreja, o líder de um departamento, de um ministério, escolher alguém para uma função em que a igreja local perpassa por uma necessidade e não por ter ouvido uma orientação divina. Então, aquele obreiro X foi posto em tal cargo não por uma orientação divina, mas sim por uma necessidade do momento. Isso é prejudicial ao ministério? Totalmente, pastor e professor Anderson, totalmente. Hoje, no campo ministerial, há uma carência muito grande. No entanto que o Senhor Jesus nos estimulou a orar para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. E quando a igreja ela sofre com essa falta, ela também comete um grande erro. E qual erro? Você colocar as pessoas em determinados ministérios ou departamentos da igreja local, amparado na necessidade. Eu sempre digo que o ministério ele tem duas faces. A face visível, que é as mãos, e a face invisível, que é o coração. Quando nós usamos como base e critério no que diz respeito à eleição de um candidato, de um obreiro, baseado nas suas mãos, as mãos falam de talentos, as mãos falam de habilidades, as mãos falam de destreza. Agora, a mesma mão que atrai, ela também pode trair. Por isso que um ministério pastoral, um ministério evangelístico, um ministério de ensino, qualquer departamento que há na igreja local, nós jamais podemos usar como critério somente a habilidade e as mãos das pessoas. Porque eu creio que quando nós temos somente as mãos, ou seja, os talentos das pessoas, e não temos o coração, é uma questão de tempo para que essa pessoa ela possa sair e desvirtuar desse grande propósito. Então, o que nós devemos viver e nós devemos também ter como base essa questão de eleição, olhar para a vida dessa pessoa. Portanto, o seu dom pode ser poderoso, mas ele tem limite. O seu dom pode ser magnífico e os homens aplaudem os nossos dons, mas na verdade, Deus ele celebra é o seu caráter. Então, o critério de eleição que nós vemos na palavra de Deus não é amparado somente nos dons e talentos, e sim no caráter. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele disse: ora, além disso, o que se requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Esta é a condição que Deus quer ver um obreiro aprovado, uma condição de total fidelidade a Ele. Por isso que ele disse: ora, além disso, além do que? Dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, além de tudo isso, Deus quer te encontrar fiel. Por isso que com seus dons e com seus talentos você pode abrir porta, mas o que vai manter essas portas abertas é o seu caráter. Isso caracteriza, pastor e professor Anderson,
como um obreiro aprovado por Deus. Bacana, pastor Sanderson. Então, você líder de um ministério, você líder de um departamento, você que é pastor de uma igreja local, nunca escolha alguém para uma determinada função por necessidade. É melhor ter um departamento vago, que não há nenhuma liderança e aquele departamento não está ativado, não está, do que você, por uma necessidade, colocar alguém que Deus não chamou, colocar alguém que Deus não vocacionou para aquela função e com certeza você terá problemas. Portanto, ouça sempre a voz de Deus. É o Espírito Santo que constitui os líderes para a igreja local. É preferível ter um departamento, uma função vazia, não ativada, do que colocar alguém por necessidade. Temos que sempre escolher as pessoas segundo as orientações bíblicas e também pela orientação divina. Pastor Sanderson, a maior dificuldade na igreja local é lidar com alguém e, pior ainda, com um obreiro que não nasceu de novo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, diz que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ou seja, é necessário passar pela regeneração antes de mais nada. Tem que ser nascido de novo, tem que ser cristão. E depois vem as ações do Espírito, a santificação, a bênção do dom, o Espírito Santo concede dom, ministério, enfim. Mas é necessário que este irmão e este obreiro, em primeiro fator, seja alguém que nasceu de novo. Mas vamos imaginar, pastor Sanderson, que alguém assuma a liderança de uma igreja ou de um departamento e encontra ali um líder em uma função e esse líder não nasceu de novo. É difícil lidar com alguém que não nasceu de novo, ainda mais se esse alguém seja líder de um departamento? Certamente sim. E além de ser algo complicado, isso pode gerar um grande prejuízo para a igreja local, consequentemente para todos os cristãos e toda a sociedade. Eu sempre digo que o chamado ministerial não é para quem quer e nem para quem sonha. Primeiro, é para aqueles que Deus separou, que Deus chamou. Então não é uma questão de desejo pessoal, não é uma questão de vontade própria. O chamado, ele é divino. Quando você entende que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, te chamou, nos chamou, aí nós precisamos passar por alguns crivos para cumprir todo esse propósito. E dentre esses propósitos, eu quero citar aqui para vocês, claro que o tempo não nos permite, mas eu queria deixar para reflexão, para você poder ler na sua casa, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Ali nos traz toda a descrição deste obreiro aprovado. O que é necessário esse obreiro ter para que ele possa assumir o ministério. Então, só como parâmetro, se você não sabe cuidar bem da sua casa, como que você vai cuidar da igreja de Deus? Então começa por isso. Por exemplo, ali nós temos 16 qualificações que permite o obreiro, o pastor, o bispo, o líder assumir alguma frente do ministério. Então o texto ele é muito claro. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E Paulo vai na sequência dizer: portanto é necessário que o bispo seja, e ali tem todas as descrições que fala sobre essas qualificações. É tão sério isso, que ali nós temos 16 qualificações. As 15 estão relacionadas ao caráter do homem. Só uma que não está relacionada ao caráter, que diz que ele seja apto ao ensino. É bem
provável e é possível eu ensinar alguém e não praticar aquilo que eu estou ensinando. No entanto que em Romanos nós temos um texto que diz: tu que ensina aos outros e não te ensina a ti mesmo. Por isso que eu sempre bato nessa questão. Você pode ter os melhores dons possíveis. Se você não tiver caráter e não entrar nesse crivo das qualificações que Paulo fala a Timóteo, você de fato será um obreiro reprovado por Deus. Ou seja, o que remédio nenhum faz para tratar o caráter de um homem, a palavra de Deus, ela trata. Eu particularmente, para eleger e colocar e estabelecer líderes do meu lado, eu trabalho com os 4 C para que uma pessoa entre no ministério. Primeiro, é caráter. Sem caráter, sem chance. Segundo, compromisso. Terceiro, competência. E o quarto, compatibilidade. Essa pessoa, esse líder precisa ter esses 4 princípios para serem inseridos no ministério. Porque se essa pessoa expressa isso, ela está apta para viver tudo quanto Deus tem para a sua vida. Obrigado, pastor Anderson. Pastor Sanderson, é interessante também nós tocarmos no seguinte ponto. Você obreiro, você obreira, de repente você está cansado, cansada. Muitas atividades, muitas coisas foram dadas em suas mãos e outras que você mesmo foi lá e pegou com as suas próprias mãos. É interessante, pastor Sanderson, que primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai nos dizer que o corpo de Cristo tem como cabeça Cristo e o Espírito Santo distribui os dons. Um é a mão, o outro é o pé, e cada um tem a sua função. E cada um tem a sua função. Então você obreiro, você obreira, coloque isso no seu coração. Você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer bem feito aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é mesmo, pastor Sanderson? Sim, exatamente. Primeiro porque ministério não é para ser visto. Ministério é para você servir e dar a vida em favor de muitas pessoas. O grande problema de muitos líderes, obreiros, é que eles estão inseridos no ministério com as motivações erradas. Lembra que eu falei aqui no início do programa que existem 2 faces do ministério? A mão, a face visível, e a face invisível, que é o coração. Deus está à procura de quem? Deus está à procura de homens com mãos talentosas e corações comprometidos. E o coração é uma terra que ninguém vai, senão Deus. Então o coração fala das nossas motivações, dos nossos anseios, dos nossos desejos. É verdade que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Então o ministério ele não é constituído por boas intenções. Você precisa entender que para cada um de nós, dentro dessa função do corpo, nós temos o mesmo valor. O braço tem o mesmo valor que o dedo tem o mesmo valor que a cabeça tem o mesmo valor que os ouvidos. Enfim, todos nós precisamos entender qual é o nosso real propósito. Pastor Sanderson, é interessante também puxar aqui um gancho e tocar neste assunto. Se o obreiro não tomar cuidado, ele pode cair no ativismo e ele vai fazer a obra de Deus sem Deus. Então é interessante o obreiro ter todo cuidado para separar um tempo para Deus e separar um tempo para fazer a obra de Deus com Deus e não fazer a obra de Deus sem Deus. Nos fala a respeito desse perigo do ativismo. Se o obreiro não tomar cuidado, ele pode cair em uma agenda muito concorrida, em um ativismo desenfreado, e ele acabar fazendo a obra de Deus sem ter, de fato, comunhão com Deus.
Ótimo, obrigado, pastor Anderson. Essa pergunta ela é de extrema relevância também. Então vamos lá. Vida com Deus procede trabalho para Deus. Precisamos entender que o nosso primeiro chamado é para estar com Deus. No entanto, que quando Jesus ele vai ao monte orar, e nesse processo de oração ele escolhe os seus 12 discípulos. Quando ele escolheu, o texto de Marcos 3 vai nos dizer exatamente isso. E chamou os 12 para estar com ele. E chamou para estar com ele. Isso precisa ser muito claro para todos nós. O nosso primeiro chamado é para estar com Deus. Quando eu estou com Deus, eu faço algo para Deus. Temos outro exemplo, por exemplo, quando ele envia os discípulos, os 70 discípulos, naquela missão. Ele disse que era para eles ir pregar o evangelho do reino de Deus, expulsar os demônios, curar os enfermos. E como todo discípulo tem a ambição de cumprir na totalidade a ordem do seu mestre. E os discípulos vão, pregam e milagres acontecem, os demônios são expulsos, os enfermos são curados. Mas quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, em teu nome os demônios nos submetem, nós curamos os enfermos. E a resposta de Jesus foi muito contundente quando ele disse: olha, eu me alegro com o que vocês fazem, é importante o que vocês fazem, mas não se alegrem somente por isso. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, Jesus quis dizer para os seus discípulos: eu valorizo o que vocês fazem, eu dou valor na atividade de vocês, mas não se esqueça que o que vocês são é muito mais importante do que vocês fazem. E quando o obreiro, principalmente esses obreiros novos que estão sendo inseridos no ministério, não compreendem isso, porque caem nesse ativismo, eles acham que o fazer para Deus é mais importante do que o ser. Então nós precisamos voltar para as Escrituras e entender que tudo que eu sou é resultado, é consequência, ou melhor, tudo que eu faço é resultado e consequência daquilo que eu sou. Não adianta você fazer sem ser. É mais interessante e importante que você seja um agente de transformação, uma pessoa que se relaciona com Deus por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, porque fazendo assim, o ministério jamais será jugo, jamais será peso, porque, em primeiro lugar, a primazia de tudo, Deus te chamou para estar com Ele. E o fazer para Ele é só consequência dessa comunhão que você está com Deus. Bacana, pastor Sanderson. Por favor, as suas últimas considerações. O nosso programa já está acabando. Que pena. Pastor Sanderson, as suas últimas considerações? Que pena mesmo. Obrigado, pastor Anderson. Quero agradecer o nosso querido professor e pastor Anderson por essa oportunidade de ministrar a vida de todos vocês que estão assistindo. Quero agradecer também o Setebari. O Setebari, agora em pouco nós estávamos almoçando e eu falava ao professor e pastor Anderson o quanto o Setebari tem me feito bem. Então você que está nos assistindo agora, eu quero aconselhar você que já entendeu que tem o chamado de Deus, que recebeu de Deus essa vocação. Em aula, em classe, nós falamos isso. O chamado, ele é divino, mas o preparo é humano. Então nós estamos aqui como professores também, te esperando. Se matricule no Setebari e certamente vai ser um tempo que você vai crescer e evoluir ministerialmente. Sem contar, eu acredito que o Setebari é uma das únicas instituições cujos seus professores são todos pastores de igrejas locais. E isso é algo muito precioso, é um privilégio. Então, eu agradeço a Deus por essa instituição, agradeço a Deus por você que está aí nos assistindo, e eu agradeço também a toda a comunidade IBEG de Maringá, a todos os nossos líderes, discípulos, discípulas, ovelhas. Que Deus abençoe todos e espero que este bate-papo possa ter contribuído com o seu desenvolvimento. Muito obrigado, no nome de Jesus. Vamos ficando por aqui e até mais, e que Deus nos abençoe. Até mais!